Vamos à palavra. Abra a tua Bíblia aí, livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, verso 3 e o verso 9. Ao que está sentado. Quero que vocês prestem atenção na palavra aqui, tá? Eu não vou responder mensagem agora, amém? O tema da mensagem é: deixa Deus tomar a iniciativa. Olha que forte. Deixa Deus tomar a iniciativa. Esse é o tema da mensagem. Provérbios 16, verso 3. Olha o que vai dizer. Confia ao Senhor as tuas obras. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Muito obrigado, Franciele. É só para fixar o comentário, perdão. Escreva aqui: para que a obra das minhas mãos prospere, Deus precisa tomar iniciativa em tudo. Escreva aí: para que a obra das minhas mãos prospere, Deus precisa tomar a iniciativa em tudo. Olha que forte. Isso, Cláudia. Deixa Deus tomar a iniciativa. Confia no Senhor a tua obra. Muito forte. Carol, Deus abençoe. Um abraço. Para que a obra das minhas mãos prospere, eu preciso confiar a iniciativa a Deus. Deus precisa tomar a iniciativa em tudo. Quem está entendendo? Poderoso. Então, olha só. Provérbios 16:3 vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quem sabe sinônimos de confiança? Confiar. Vamos olhar aqui. Vou procurar com vocês aqui. Olha só. Sinônimos de confiar. Vamos lá. Quem está escrevendo aí? Graça e paz, meu irmão Vitor. Feliz que você está aqui na live. Eita glória. Varão de guerra. Crer. Muito bom, Juliano. Crer. Acreditar. Gostei demais. Sinônimo de confiar. Crer. Acreditar. Descansar. Então a palavra do Senhor está dizendo assim, ó. Olha que forte. Confia, ou seja, acredita, descansa no Senhor. É como você estivesse dirigindo um carro. Você vai para a parte de trás do carro, deixa Deus dirigir por você e você fecha os olhos sem saber o caminho. Confiança é isso. É crer sem ver. Amém? Então, confiar, acreditar. Então, confia no Senhor as tuas obras. O que é aqui as tuas obras? As tuas obras também está querendo falar sobre os teus planos, o teu amanhã, o teu futuro. Então, a palavra do Senhor está dizendo assim, ó. Confia no Senhor o teu amanhã. Confia no Senhor as tuas obras. Confia no Senhor os teus planos. Confia no Senhor o teu trabalho. Amém? Muito obrigado a todos que estão escrevendo, interagindo com a live. Amém. Então, olha só. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Escute isso aqui, ó. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que se nós confiarmos, acreditarmos no Senhor, nas nossas obras, os nossos pensamentos, não está dizendo que o que já está concluído, não.
os nossos pensamentos serão estabelecidos, ou seja, serão firmados, serão concluídos. Estabelecer é como se formasse uma base. Tá entendendo? Serão como um firmamento. A paz, Fernanda. Quem está entendendo essa palavra? Então, olha que forte. A palavra do Senhor está dizendo que se nós confiarmos no Senhor, os nossos pensamentos e os nossos pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Então, se nós confiarmos no Senhor e deixarmos as nossas obras na mão de Deus, em outras palavras, deixar Deus tomar a iniciativa. Meu Deus, é muito forte. Pastor, porque muitos planos que eu tenho feito, nada na minha vida tem dado certo. Porque Deus não tem tomado a iniciativa é tua. Tá vendo só? A iniciativa tem sido sua e não de Deus. Senhor, por que esse mal me sobreveio? Né? Não é assim com Jó? Por que esse mal me sobreveio? Você já parou para pensar? Senhor, porque eu estou doente. Se eu não fiz nada de mal. Senhor, por que essa luta financeira? Se eu sempre fui trabalhador. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Ei, a pergunta é, não é o porquê, é para quê. Deus está falando com pessoas aqui, tá? Não é verdade, Jess? Porque Jó, no começo da sua caminhada, ele perguntava a Deus o porquê. Só que a Bíblia é bem enfática e diz assim, Jó, em todos os seus dias, não cometeu pecado com todas essas lutas. Então, não tinha um porquê. Irmãos, olha que revelação aqui Deus vai dar para a igreja hoje. Muitas vezes você está paralisado, você está perguntando a Deus o porquê. Só que Deus está dizendo, sai do porquê. Porque você nunca vai achar a razão do porquê. Porque não tem para que acontecer isso. Então, se não tem um porquê, você vai ficar patinando no gelo. Sabe? Corre, 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 não sai do lugar. Não olha para o porquê. Tenta entender o para quê. Para que, Senhor, eu tenho passado por isso? Para edificação de quê? Para ajudar quem? Para me fortalecer, porque vamos ver que meu irmão Isaac, meu pastor, Deus abençoe, tá? Saudade sua. Você é um homem de Deus. Glória a Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos o porquê das coisas. Jó não tinha pecado, mas Deus permitiu Jó passar por adversidades. Deus permitiu Satanás tocar nos bens de Jó. A paz, irmã Sandra, Emília. Deus permitiu Satanás tocar nos bens de Jó, na família, nos filhos de Jó, até na sua saúde. E não tinha um porquê. Saudade sua, meu irmão. Não tinha um porquê. Então, muitas vezes, aí nós vamos ver que Jó fica metade ou mais da metade da sua história só perguntando o porquê disso tudo. É assim ou não é? E além dele perguntar o porquê, ele fica indagando a Deus. O Senhor é ruim, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, por que permite isso, por que permite aquilo? O que foi que eu fiz? O que é que falta para mim sair dessa prova? Só que aí Deus tem um encontro genuíno com Jó. E diz assim, Jó, veste teus lombos de verdade. Como assim? Aperta os cintos. Veste, cinge os teus lombos de humanidade. Ou seja, se ponha no seu lugar, que agora eu vou entrar no meu lugar de Deus e vou falar com você, Jó. Que não é o porquê, é o para quê. E a Bíblia diz que Deus dá 70 exemplos a Jó. Aonde você estava quando os astros foram criados? Quando as cabras monteses davam luz aos seus filhos? Quando o cálcio se formava dentro do ventre dela? Podes tu, Jó? Podes tu domesticar um touro selvagem? Podes tu fazer um touro selvagem ficar preso dentro do teu curral? Viste, Jó, as águias voando, as águias selvagens? Jó faz, aham. Viste os gaviões, aham. E quem foi que deu as asas a eles? Podes tu fazer eles voar? Aí Jó entende, diz, ei, isso está muito além de um porquê humano. Aí lá no final já diz assim, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Jó vai dizer também,
Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Olha que é uma diferença. Muitas vezes você acha que conhece a Deus, mas não conhece intimamente. Por isso que você está perguntando por quê. Por que o mal me sobreveio? Por que o Senhor tocou na minha saúde? Por que tocou na minha família? Por que tocou nas minhas finanças? Você está conhecendo só de ouvir. Mas, depois dessa aprovação, você vai conhecer o Senhor de ver. E é o tema da nossa mensagem. Deixa Deus tomar a iniciativa na tua vida. Quem tomou a iniciativa na vida de Jó? Quem permitiu a adversidade? Não foi Deus? Ou foi Jó? Jó entrou naqueles problemas por desobediência? Não. Por pecado? Não. Muitas vezes é assim na tua vida. O problema sobreveio sem você correr atrás. Pastor, não pequei. Pastor, não fiz nada de mal. E por que está vindo isso? É porque Deus tomou a iniciativa. Agora cabe você saber o para quê que Deus permitiu isso. Glória a Deus, aleluia. Então, confia, Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então Deus está dizendo assim, ó, se você deixar eu tomar a iniciativa e confiar que eu vou agir na obra das tuas mãos, os teus pensamentos, ou seja, os teus planos, os teus sonhos, os teus propósitos serão concretizados. Então, muitas vezes, as coisas não estão acontecendo na tua vida porque você está tomando a iniciativa. Quando você deve viver a iniciativa de Deus. Jesus é forte. Repita aqui, escreva aí, diga assim, eu preciso viver a iniciativa de Deus. Eu preciso viver a iniciativa de Deus. Irmãos, é simples e complexo ao mesmo tempo. Por que complexo? Porque tem a ver com a nossa renúncia. Mas nós nascemos e vivemos com um único propósito nessa terra. Qual é o único propósito, pastor, de eu viver nessa terra? Viver a iniciativa de Deus. Então, para que os meus planos possam ser estabelecidos, para que os meus projetos deem certo, eu preciso viver a iniciativa de Deus. Não, ei, o que é que o apóstolo diz? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, aleluia. Se eu viver o propósito de Deus, tudo que eu fizer vai dar certo. Isso, Thaís, Cleonice, Isaac. Meu pastor Isaac, temos que marcar uma live, você trazer uma palavra. Glória a Deus. Até hoje eu lembro daquele culto que eu assisti seu, viu? Rapaz, o homem foi muito usado. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso viver a iniciativa de Deus. Eu preciso viver a iniciativa de Deus. Olha o que vai dizer o mesmo capítulo de Provérbios 16, agora o verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, ou seja, traçar, projetar, sonhar. Mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Está vendo? Não adianta você fazer só o teu projeto se Deus não concordar com ele. Por quê? Você pode traçar muitos planos, mas é o Senhor quem vai concretizar. É Deus quem vai dar a última palavra. É Deus quem vai dar a última palavra, tá vendo? O coração do homem projeta o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A questão é, quem está dirigindo os teus passos? Quem está dirigindo os teus passos? Quem está? Olha o que vai dizer o Salmos 37, verso 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, entregar e confiar. E aí ele vai fazer o quê? O mais. O mais significa aqui que o plano de Deus é maior do que o teu plano. Que o projeto de Deus é maior do que o teu projeto. Então, por isso que tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, na minha vida nada tem dado certo. É porque você está sonhando sozinho. Você deve sonhar o sonho de Deus. Eu vou te dar aqui agora uma dica muito importante que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Duas dicas, dois exemplos. Primeiro exemplo, vamos supor, você é esposa. E a Bíblia diz assim, mulheres, honrai os vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Vamos dizer que essa balança esteja equilibrada.
Qual é a tua função, mulher? Honrar o teu marido. A Bíblia não manda você amar o teu marido. A Bíblia manda você honrar. E honra significa respeito e confiança. Agora, o papel de amar não é que você não possa amar o teu marido, tá? Mas o papel do homem é amar a vossa esposa e a da esposa é respeitar e honrar o seu marido. Amém? Então vamos lá. Conforme você honrar o teu esposo, a intuição, eu estou dizendo com uma balança equilibrada, tá, pessoal? A gente sabe que tem exceções. Quais as exceções? O marido está no erro, a mulher está no erro. Vamos supor que os dois cumprem o seu papel, né? Para não perdermos tempo. Então, o que é que acontece aqui? Se você honra o teu esposo, a inclinação do teu esposo é ser o provedor da casa. Amar você. Respeitar você. Então, quando você honra, faz o teu propósito, automaticamente a recompensa e o retorno vem. A mesma coisa com Deus. Se você obedece e confia, você deixa Deus sustentar o teu plano. É como se você ficasse em casa cuidando da casa e o teu esposo fosse para a guerra, para a luta lá fora, para trazer o mantimento. É assim viver o plano de Deus. Eu vou te dar outro exemplo agora, mais fácil, vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você trabalha numa empresa e tem um chefe, um superior a você, um supervisor, um gerente, seja lá o que for. E esse supervisor diz assim, ó, fulano, eu quero que você lubrifique essas máquinas. Eu quero que você limpe esse equipamento. E muitas vezes, na tua ótica, aquela instrução está errada. Você está dizendo, rapaz, se eu lubrificar essa máquina desse jeito, eu vou colocar excesso, vai quebrar a máquina. Se você fizer como ele mandou, se der algum problema, você vai estar justificado. O problema da máquina não vai recair sobre você. Por quê? Porque você obedeceu uma ordem. Você vai dizer ao dono da empresa, não, mas foi o gerente, foi o supervisor fulano que me mandou colocar essa quantidade. Então você está isento de culpa, de responsabilidade. A mesma coisa é quando nós sonhamos o sonho de Deus. Deixamos Deus sonhar, deixamos Deus agir, tomar a frente, tomar conta da nossa vida. Quando nós deixamos Deus tomar a iniciativa dos nossos projetos e confiamos, vamos estar respaldados em tudo. É como se disséssemos assim, ó. Senhor Jesus, tomaste a frente da minha vida. E agora, o Senhor está na responsabilidade. Amém? Olha o que vai dizer Colossenses capítulo 3, verso 17. E tudo quando fizeres por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Isso aqui eu acredito que vai ser um dos versículos chaves da mensagem de hoje. Eu quero que você escreva aí, ó. Tudo que eu faço na minha vida, o intuito primário é glorificar a Deus. Você já parou para pensar nisso? Como assim, pastor? Não entendi. Você já parou que Deus te deu a tua família para glorificar o nome dele? Para ser espelho para outros? Você já parou para pensar que o trabalho que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, é para glorificar a obra do Senhor? Muitas vezes a finança que Deus te deu não é só para tu, não é só para o teu bel prazer. A finança que Deus te deu não é só para tuas vaidades, mas é para ajudar a obra do Senhor e para ajudar pessoas necessitadas. Você já parou para pensar que o único propósito do homem, segundo o propósito primário de Deus, quando Deus fala para Adão, ide e governai a terra, e fala para a terra, sujeitai-a ao homem, todo o propósito primário do homem é glorificar a Deus em tudo que ele faz. Até quando Adão estava dando nome aos animais, ele estava glorificando a Deus. Já parou para pensar nisso? Então, por que as coisas que você faz, você não bota Deus como primazia? Se você não bota Deus como prioridade, você não está honrando a Deus. E não tem como as tuas coisas serem bem-sucedidas. Glória a Deus. Irmãos, o fluxo é contínuo. A matemática é simples. Nada que é nosso, tudo é emprestado. O próprio Jesus deixou isso como ensinamento. O barco que Jesus pegou de Pedro para pregar era emprestado. A casa que Jesus pediu para cear com os discípulos era emprestada.
A jumentinha que Jesus pediu para entrar em Jerusalém em cima dela era emprestada. Já parou para pensar nisso? Jesus está dizendo assim, irmãos, nada aqui é de vocês, nada aqui é nosso. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui só de passagem. Se as obras das tuas mãos não glorificam o meu nome, não vai dar certo. Se o teu dinheiro não glorifica a obra do Senhor, não vai dar certo. Se o teu casamento não tem princípios bíblicos, não tem amor, não tem exemplo, não vai dar certo. Meu Deus, glória a Deus, sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Olha o que vai dizer Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, a nós, determinar o seu caminho. Não cabe a nós decidir o que ser. Esse negócio de meu corpo, minhas regras é antibíblico, tá? Nem ao que caminha dirigir os seus passos. Em outras palavras, nós não nos controlamos. Agora, olha o que vai dizer os Salmos 37, verso 23 em diante. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que o justo caia, não ficará prostrado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o Senhor confirma os passos dele. Ou seja, sabe por que ele não fica caído no meio do caminho? Porque ele deu uma iniciativa no sonho que era de Deus. Pois o Senhor sustém, segura pela sua mão. Tá vendo que forte? Tá vendo que forte isso aqui? Aí olha o que vai dizer o livro de Tiago, capítulo 13, capítulo 4, verso 13. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos, ou seja, é um plano, né? Hoje eu vou para tal cidade, e lá eu vou passar um ano e comerciaremos, ou seja, vou montar comércios, e teremos lucros. Olha o projeto do homem. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã, tá vendo o que o Tiago está dizendo? Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tá vendo? Isso é, se o Senhor quiser, eu faço esse projeto. Se o Senhor quiser, eu tomo essa iniciativa. Se o Senhor permitir, eu vou prosperar dessa forma. Se o Senhor permitir, eu vou montar esse projeto. Se o Senhor permitir. Tá vendo só? É muito forte, né? Se o Senhor permitir. Glória a Deus. Então, deixa Deus tomar a iniciativa na tua vida e os teus planos e os teus projetos serão bem-sucedidos. Você não ficará frustrado, você não ficará frustrada. Esse peso de responsabilidade não é teu, não é tua obrigação. Você faz aquilo que você pode, o que você não pode é de Deus. Amém? Quem foi edificado através dessa palavra? Palavra do Senhor. Só até aqui. Glória a Deus. Amém? Poderoso Deus. Então, a partir de hoje, viva os sonhos de Deus. Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? E qual é agora a tua obrigação? A tua obrigação agora é descobrir qual é o propósito de Deus na tua vida. A tua obrigação agora é entender o que Deus está querendo de você. Essa é a tua obrigação. A tua obrigação não é dar um passo na frente de Deus, não. A tua obrigação é, Senhor, qual é o teu sonho para mim? O que é que o Senhor projetou para mim? Irmão, eu passei a vida toda tentando ser empresário. Até fui, por uns anos. 8 anos. 8 para 10 anos. Empresariei. Só que não era o sonho que Deus tinha para mim. Pelo menos não no momento. Deus queria que eu parasse de ser pescador de peixe, um exemplo, e fosse pescador de homens. Se bem que o meu ramo não era peixe. Mas Deus queria que eu vivesse para a obra. Pelo menos até o dia de hoje. Claro que até o fim dos dias, mas que eu digo que o empreendimento ficou para depois, ou não sei nem se Deus vai permitir. Mas tenho muita vontade até hoje. Porém, eu tenho que entender que eu tenho que viver o sonho de Deus. Se eu não viver o sonho e o propósito de Deus para mim, eu vou viver frustrado, irmão.
Olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Ser próspero é viver o sonho de Deus, é estar no centro da vontade de Deus, é deixar Deus agir na minha frente. Porque eu posso ser um fracassado com R$ 1 milhão na conta. E posso ser próspero com R$ 10 na conta. Pastor, como assim? Prosperidade na ótica de Deus é viver a vontade e o propósito dele. Não tem a ver só com dinheiro. Não estou dizendo que é errado o dinheiro, não, irmão. Tem que querer dinheiro. O dinheiro é maravilhoso. O pecado é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado. O que eu estou dizendo é que João Batista, ele estava a ser abençoado, estava no propósito, no deserto, comendo mel e gafanhoto. Né? Elias estava sendo próspero nas montanhas orando, nas cavernas. Por quê? Porque estava dentro do propósito de Deus. Deus te chamou para ser profeta? Então seja profeta. Deus te chamou para ser a voz que clama no deserto? Seja a voz que clama no deserto. Samuel, vai ungir o rei. Unge Saul, unge Davi. Depois Samuel quis ser rei. Foi ou não foi? Samuel quis ser rei. O que aconteceu? O povo rejeitou Samuel. Mesmo sendo um baita profeta, um dos profetas mais assertivos, se não o mais assertivo da Bíblia. E quando ele quis ser rei, era para todo mundo dizer, meu Deus, é um homem de Deus, vai ser rei. Não foi rei, o povo rejeitou. Por que o povo rejeitou Samuel? Porque não era o propósito de Deus, irmãos. Tá entendendo? Muitas vezes, nós ungimos reis. Muitas vezes, nós, através da nossa palavra, abençoamos pessoas. Só que qual é o teu propósito? É ser rei ou é ser profeta? Não, é ser profeta. Então não se compare com quem é rei. Não quero o lugar de Saul, não quero o lugar de Davi. Você ungiu eles reis, mas isso não te faz rei. Se Deus te chamou para ser uma coisa, não queira o lugar do outro. Se Deus te chamou para viver um propósito, não queira viver um propósito que não é teu. Não queira se comparar. Não queira viver de comparações. Aleluia. Então, muitas vezes, você precisa entender. Deixa Deus agir, deixa Deus sonhar por você. Você só precisa aceitar e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Não é porque eu tenho unção de estabelecer reis que eu vou ser um rei. Não é porque eu amo empresariar e abençoo através da minha vida, das orações e das profecias que muitos empresários são abençoados, que eu também vou ser. Se eu for, amém, mas se não tiver no propósito de Deus, eu só vou ser feliz sendo aquilo que Deus me chamou. Pedro, não tenta mais ir pescar novamente, não. Toda vez que Pedro saía para pescar sem o direcionamento, Pedro se frustrava. Quando é que Jesus conheceu Pedro? Pedro voltou de uma pesca frustrado. É ou não é? Jesus disse assim, ó, bota o teu barco ali. Pregou, depois bota para o meio do mar. Não, Senhor, passei a noite inteira, eu estava lavando as redes. Bota de novo. Lança a rede agora. Pegou. Pesca maravilhosa. Pedro ficou encantado. Vou seguir Jesus. Seguiu Jesus, negou Jesus. Jesus morreu. O que é que Pedro foi fazer? Quem sabe aquela oportunidade antiga está pronta de novo para mim. Vou voltar a pescar. O que é que aconteceu? Pedro volta a pescar. Sucesso. Mesmo cenário. Joga rede, joga rede, joga rede. Não pega nada. É assim ou não é? Não pega nada. Meu irmão David, Deus abençoe. Não pega nada. Aí Jesus aparece novamente na beira da praia. Pedro, lança a rede do lado direito. E a Bíblia diz que Pedro pega 153 grandes peixes. Ou seja, Pedro só tinha êxito através da direção de Jesus. E por que você quer ter êxito sem a direção? Por que você acha que vai dar certo se Deus não te deu nem a direção? Não falou nem o lado que é para você jogar a rede. Você está jogando. Vai passar a noite toda, não vai pegar nada. Vai só se cansar. É por isso que às vezes tu entra num projeto, sai do projeto, entra num projeto e nada dá certo. Por quê? Porque eu estou tentando voltar para o mar sozinho. Estou tentando fazer aquilo que Deus não me mandou. Meu Deus, é forte. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor, nosso primeiro dia de propósito de oração. Serão 7 dias. Todos os dias, às 18h50 para 19 horas. Amém? Eu quero que você continue nesse propósito. Fica firme, porque Deus vai fazer grandes coisas. Irmãos,
Vocês viram o nosso history hoje. Fizemos um history, olhamos ali, alugamos o ponto da igreja, glória a Deus. Tivemos que deixar um calção com alto valor, porque tudo aqui é imobiliário. E agora vamos ter que fazer a fachada da igreja. Vamos ter que comprar as cadeiras, som e muita coisa. Eu fiz o orçamento da fachada aqui. O mais barato deu quase 6 mil reais. Deu 6 mil e pouco e o outro deu quase 6. Só a fachada, irmão, é muito caro. E eu achei absurdo. Eu pensei que era 2 mil, 3. Então, assim, precisamos da colaboração de cada um de vocês. Pastor, eu quero doar uma cadeira. Quanto custa uma cadeira? Cadeira custa 100 reais com o frete. Amém? É 86 reais, só que tem 14 reais do frete, dá 100 reais fechado. Então, eu vou deixar o Pix aqui para você que pode. Não, pastor, eu quero participar desse projeto. Eu quero doar pelo menos uma cadeira. Não, pastor, eu tenho dinheiro para doar 5, eu tenho dinheiro para doar 10. Nós queremos pelo menos umas 50 cadeiras, né? Então, 50 cadeiras vai dar 5 mil. Mais a fachada já vai 11 mil reais. Fora som, é dinheiro, irmão. Igreja é dinheiro. E olhe que nós estamos falando de uma igreja pequena, de 100 metros quadrados, tá? 100 metros quadrados. Se fosse uma igreja grande, meu Deus, bota uns 50 mil aí, pelo menos. Amém? Então, ajuda essa obra, faça esse propósito. Deixa eu fixar aqui o Pix. Faça esse propósito com Deus. Você que está nesse propósito de oração, eu creio que Deus vai destravar as portas para você. Pastor, eu estou com causa parada. Eu quero dizimar a causa, saindo dessa causa nesse ministério. Nos mande mensagem também no direct que vamos estar orando pelo teu pedido de oração, tá? Durante esses 7 dias. Será sobrenatural. Irmãos, eu declaro a mão do Senhor sobre a tua vida, tua casa, tua família, no poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu ia orar mais aqui, mas a hora já foi. Eu tenho um compromisso agora, 8 horas, não posso faltar. Falta 4 minutos, tá bom? É online. Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado por ter estado até aqui. Amanhã eu espero cada um de vocês também até as 18. Amém? 18h50, 19 horas. Amanhã eu quero fazer uma live muito profética, tá bom? Oração e revelação. Vou chamar pessoas ao vivo aqui amanhã, então não perca. E convido o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.